Amados irmãos, como nós estamos nessa noite tomados de alegria, porque estamos no domingo de Páscoa, onde nós temos a convicção de que Jesus ressuscitou. Nesse dia, num primeiro dia da semana, a Bíblia tem uma clareza muito grande ao nos mostrar isso. Ao chegar o primeiro dia da semana, logo ali na madrugadinha, amanhecendo o dia, o nosso Senhor ressuscitou, e quando foram procurá-lo, ele já não estava mais lá no túmulo. Que coisa maravilhosa, né? Irmãos, falar de Jesus, falar da sua ressurreição é muito empolgante, porque isso faz do cristianismo quando falamos do cristianismo como religião, é totalmente diferente das outras religiões, porque essa história linda e maravilhosa só o cristianismo tem, e é isso que faz o cristianismo ser a única religião de fato verdadeira, e mostrar que tudo que se falou de Jesus só tem sentido porque ele não está mais no túmulo, ele deu a sua vida por nós na cruz e foi sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Lembre dessa expressão, ressuscitou ao terceiro dia. Acabamos de cear e agora nós vamos falar nessa noite sobre esse tema. O tema, eu costumo pregar somente mensagens bem longas, vocês já observaram isso, né? Eu estou trabalhando para pregar mensagens mais curtas, de meia hora, 40 minutos. Mas quando eu fui me preparar para pregar hoje à noite sobre Jesus, me veio 1000 coisas na cabeça. E eu disse, meu Deus, é muito difícil, tem hora para o pregador fazer as escolhas do tema, do que ele vai falar. E olha, eu queria falar mais coisas, mas como a gente sabe que temos a limitação do tempo, a gente fica lembrando sempre disso. Hoje nós vamos falar 10 fatos ou verdades acerca da pessoa de Jesus que todos precisam saber. Todos precisam saber. E eu vou procurar ler mais aqui o esboço, porque eu lendo o esboço, eu me controlo mais aqui com relação ao tempo. Quando eu começo a falar, eu começo a me empolgar e muitas vezes eu me perco no tempo. Mas vamos lá. Eu quero de antemão dizer, nós estamos gravando essa mensagem e no começo eu quero dizer para os meus irmãos que vão assistir no canal que essa mensagem é uma mensagem evangelística. Claro, é uma mensagem para a igreja, mas ela serve muito para que pessoas que não têm um bom entendimento e conhecimento do Evangelho, ouvindo uma mensagem como essa que nós vamos pregar hoje, venha clarear na sua mente verdades a respeito de Jesus. Ok? Então vale a pena compartilhar com um amigo, com aquele seu amigo do trabalho, naquele grupo lá da empresa, da família. Então vale a pena, ok? Vamos lá, Todos os dias é dia de honrar a Cristo. Ele, Jesus, é o amado de nossas almas. Foi ele quem dividiu a história da humanidade em antes e depois de Cristo. Irmãos, Jesus é o mais incrível personagem da história da humanidade. Ele foi o único que foi capaz de dividir a história do mundo em antes e depois dele. Me diga se isso não é incrível. Foi tão marcante, tão impactante a vinda dele a esse mundo que ele dividiu a história da humanidade. Já tivemos
grandes imperadores, impérios, tivemos muitas situações no mundo, guerras mundiais, mas nenhuma foi capaz de marcar a história da humanidade como Cristo fez. Então, Cristo realmente é tremendo. Como estamos na Páscoa hoje, domingo de Páscoa, é justo falarmos sobre Ele. Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, Senhor. Diga comigo, único e suficiente Senhor e Salvador. Diga Salvador. Ele também é o ser mais incrível que já andou nessa terra. Quem pode aplaudir o Senhor? Ele é o ser mais incrível. Aleluia! Ele é Ele, não tem outro semelhante a Ele. Muito bem, pastor Isaías, eu vejo que a mensagem vai ser longa. 10? Então vamos lá, vamos trabalhar. Olha aí a primeira grande verdade, o fato que nós temos que falar sobre Jesus. Ele é o quê? Ele é Deus. E aí, de antemão, eu quero dizer para os irmãos, por que essa aí vem primeiro? Atenção, atenção. Eu nunca subestimo a inteligência dos meus ouvintes. Vocês não estão aqui, eu não estou pregando para encher o tempo, e nem estou brincando com seu raciocínio. Eu só quero que você entenda essa pregação. Por que é importante mostrar que Jesus é Deus? Vários motivos. Bora lá. Ei. Eu não sei se eu estou certo falando isso agora, ou se seria bom primeiro a gente ler os textos. Vamos ler os textos. Bora lá. Olha aí, ó. João capítulo 1, versículo 1. E aí depois eu digo por que é importante falar e mostrar que Jesus é Deus. João 1, diz assim, ó. João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse texto está dizendo que Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o texto está dizendo que ele era Deus. Agora nós vamos ler no 10:30. João 10:30. O que é que diz em João 10:30? Diz assim, ó, com muita clareza, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Muito bem. Jesus está dizendo aqui que ele é um com o Pai, ou seja, em unidade. Não há, como se diz, separação entre eles. Não há. Ele está dizendo que eles são tão unidos, propósito, eles são da mesma essência, da mesma substância. Aqui eu poderia já estar falando da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito. Porque nós cremos em um só Deus. Nós cremos que só existe um Deus. Só que o nosso Deus é um Deus trino. Diga comigo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que aparecem os três no batismo. No batismo de Jesus apareceu os três. Jesus aqui sendo batizado, uma voz do céu disse, esse é meu filho amado, e o Espírito Santo descendo sobre ele como em forma de pomba. Quando Jesus mandou batizar, ele disse, ide a todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você vê isso direto na Bíblia, no Novo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, o que eu quero mostrar aqui é que a Bíblia declara que Jesus é Deus. Ok? Está tudo claro? Vamos agora abrir
no Evangelho, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Rapidinho. Filipenses, se eu não esperar você abrir, é porque eu estou ganhando tempo aqui, porque o tempo é ouro. Filipenses 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Irmãos, diga se o texto não é claro. Ele, subsistindo em forma de Deus, ele não se julgou, não é? Com usurpação ser igual a Deus. Olha que coisa, irmãos, profunda, né? Versículo 6. Não julgou como usurpação, melhor dizendo, o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Olha aí, meus irmãos, o fato de Jesus ter morrido na cruz foi um ato de esvaziamento dele, de obediência, porque ele é Deus. Você consegue entender o que eu estou falando? Foi um ato de obediência. Ele foi obediente, ele se tornou servo para poder chegar a esse ponto dele morrer na cruz. Porque ele é igual a Deus. Nós acabamos de ver o texto aqui, ó. Ele é igual a Deus. Agora veja comigo o versículo 9. O que diz no 9? Pelo que Deus, olha aí, ó. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Irmãos, agora era hora de ter... Volta o tema aí, volta o tema. Só para a gente ver o nome, ó, o nome Jesus. Esse nome aqui, meus irmãos, olha aqui, ó. Esse nome aqui é o nome que está sobre todo o nome. Tá bem aí, ó. Tá bem aí. Olha para o texto novamente, ó. O nome que está acima de todo nome. Para quê? Versículo 10, o versículo 10. Para quê? Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra. Vamos aplaudir o Senhor. Pode aplaudir com força. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha aí, olha aí. Nome de Jesus, irmãos. Irmãos, a Bíblia está dizendo que ao nome de Jesus todos vão ter que se dobrar. Todos vão ter que se dobrar. No céu e na terra. Então ele é Deus. Porque se ele não fosse Deus, ele não deveria ser adorado lá no céu. Porque no céu só tem lugar para um. Seria o Pai, né? Mas o nosso Deus, ele é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E já eu vou te dizer por que é bom falar isso. Agora tem o 11, tá bem aí o 11, olha aí para o 11. E toda língua confesse que Jesus é o quê, irmãos? É o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui é por isso que o pregador se perde no tempo, né, irmãos? Porque cada versículo, meu irmão, cada versículo aqui desse aqui é de ouro. A gente queria falar mais. Aí, lá em Romanos, quem está me ouvindo pode anotar. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 5, diz que ele é Deus bendito. Está falando de Jesus, estou só citando para ganhar tempo. Agora, eu quero abrir com vocês em Colossenses, fica depois de Filipenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que a Bíblia fala quando se refere a Jesus, aqui ó, nesse texto. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha, meus irmãos, Jesus é a imagem do Deus invisível.
Sabe o que quer dizer isso? Ninguém aqui nunca viu Deus, não é? Mas um dia, há 2000 anos atrás, Jesus esteve aqui. Lembra daquele princípio que nós pregamos há poucos dias, quando falamos da nossa fé, quando falamos das crenças erradas acerca de Deus? Lembra? Foi a penúltima mensagem que nós pregamos. As 13 crenças erradas. Irmãos, eu falei que a nossa fé, o nosso Deus é um Deus que se revelou, irmãos. Jesus Cristo foi visto antes de subir para o céu, depois que ele ressuscitou. Irmãos, muita gente viu Deus também lá no Velho Testamento. Muita gente viu a glória de Deus. Então, não é uma coisa que alguém diz que fulano viu. Mas não, era uma coisa muito clara. Meus irmãos, e a Bíblia está dizendo que Jesus é a manifestação perfeita de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. E milhares de pessoas tocaram nele. Milhares de pessoas tocaram nele. Jesus andava com elas, viveu nessa terra há 2000 anos atrás. Versículo 16 fala de Jesus também, e diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está falando de Jesus, irmãos. Me diga se por esse texto aqui não se conclui que ele é Deus. Nele foram criadas. Ele é antes de tudo. Está aqui, E nele tudo subsiste. Ou seja, tudo nele permanece. Por causa dele. Mostrando que ele é Deus. Agora vamos abrir em 1 João. Fica pertinho de Apocalipse. 1 João capítulo 5, versículo 20. Olha o que está escrito aí, queridos. 1 João 5, 20. Diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Diga, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Tem algum professor de português aqui? Eu sei que você entende a língua portuguesa. Olha o texto claro aqui, Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu quero provar, porque eu não estou pregando hoje só para a nossa igreja, evidentemente, né? Mas eu estou pregando para muita gente. E eu quero dizer que, irmãos, o versículo está dizendo que ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está aqui, Vamos fechar essa primeira com chave de ouro. Apocalipse 5, abra aí. Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 12. Isso aqui é adoração lá no céu, viu, irmãos? Isso aqui é uma adoração que está acontecendo lá no céu. O que é que diz nessa adoração? Olha aí, proclamando em grande voz. Aqui são os seres viventes, os 24 anciãos e milhões e milhões e milhares de anjos, milhares e milhares, milhões de anjos, proclamando isso aqui que eu vou ler agora, versículo 12. Proclamando em grande voz, dizendo, digno é o Cordeiro. Como foi que eu comecei a celebração da ceia? Quem é que está lembrado? Eu li na hora que os irmãos estavam pegando aqui o pão e o cálice, eu disse aquele versículo de João 1, 29.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aqui, ó. Por isso que mesmo no Apocalipse, ele é chamado ainda o Cordeiro de Deus. Olha aí, ó. Digno é o Cordeiro que foi morto, diga amém. De receber o que, irmãos? Receber o que? O poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e honra, e glória, e louvor. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo o quê? Aquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Deus. E ao Cordeiro. Olha aí os dois, olha aí os dois. E ao Cordeiro. E ao Cordeiro. Seja o que, irmãos? Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre, sem fim. Vamos aplaudir novamente o Senhor. Hoje é dia de aplaudir o Senhor. Olha aqui, ó. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Irmãos, essa cena aqui é no céu. Olha aí, ó. Os serafins, aqueles 4 seres viventes que a Bíblia fala, eles se prostraram, irmãos. Os 24 anciãos também, meus irmãos, se prostraram e adoraram a Jesus. Aí agora eu vou dizer por que é importante falar. Irmãos, as seitas judaicas, sua grande maioria não aceita Jesus como Deus, irmãos. E está crescendo. Olha, talvez você conheça um amigo que já disse para você que Jesus não é Deus, que ele não é o Messias. Você sabia que tem religiões grandes que colocam Jesus na posição de um anjo? Ei, você está entendendo? Olha, o que eu estou falando aqui hoje à noite, eu estou falando uma coisa muito séria. Eu só não vou citar o nome de religiões aqui por uma questão de educação. Está entendendo? Mas o que tem de religiões grandes, se eu citasse aqui o nome, você ia já perceber, que diz que Jesus é um anjo, que Jesus é o arcanjo Miguel, que Jesus foi apenas um profeta. Tem uma outra religião que diz que Jesus é um espírito evoluído. Ah, que tristeza, irmãos. Aí tem uma série de crenças. Eu não preguei as crenças erradas sobre Deus? Pois um dia eu vou pregar as crenças erradas sobre Jesus também. Eles dizem que Jesus não é Deus. E eu lhe pergunto, meu amigo, ei, você que está me assistindo pelo canal, você e meus irmãos que estão aqui hoje à noite, me diga se o que eu li agora há pouco não deixa claro que Jesus é Deus. Deixa ou não deixa? E olha, minha irmã, meu irmão, se você ouviu eu ler só esse ponto, olha que eu estou demorando só nisso aqui. Se você disser aí na sua mente aí que você não entendeu o que eu falei, você tem que ouvir essa mensagem novamente. Porque, meu irmão, isso aqui, pastor, eu não entendi o seu raciocínio. Eu acredito que eu falei muito claro, não falei? Mas eu te pergunto, você entendeu? Você tem convicção que Jesus é Deus diante do que eu li? Amém. Eu espero que sim, né? Eu estou chamando a sua atenção por causa da gravidade de alguém não declarar que Jesus é Deus, se a Bíblia mostra que Ele é Deus. Aí as pessoas, por não terem conhecimento da palavra de Deus, caem
nas heresias mortais. Porque uma religião que não acredita que Jesus é Deus, irmãos, ela não está acreditando no verdadeiro Jesus. Lembre do que eu estou dizendo, olha, uma religião que diz que Jesus é um espírito evoluído, uma religião que diz que Jesus é um profeta somente, uma religião que diz que Jesus é como um anjo de alta posição. E, meus irmãos, uma religião dessa, ela está levando e conduzindo as pessoas à perdição eterna. Uma religião que prega isso e quem aceita uma mentira como essa, jamais poderá encontrar a verdadeira salvação que ele oferece, como nós vamos já ver em outras verdades. Entende o que eu estou falando? É muito sério. Ah, pastor, eu faço parte de uma outra religião, lá a gente fala de Jesus também. Olha, lá fala de Jesus, pastor. Só não é do jeito de vocês, pois tem que ser do jeito da Bíblia. Porque nós vamos ver que Jesus é o único caminho. Só Ele é o Senhor. Nós vimos que Ele é Deus. Nós temos que adorá-lo também. Nós temos que reconhecer que só Ele é o Salvador do mundo. Quem pode dizer amém? Agora, meus irmãos, vamos para a segunda. Olha aí a segunda. Olha aí a segunda. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vou ler mais essa referência, correto? Porque nós já lemos. Lá no começo. Antes da pregação. No momento da ceia. Por que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque era uma figura que tinha no Velho Testamento, o Cordeiro Pascal. Na Páscoa se matava o Cordeiro. E quando João Batista, que batizou Jesus, colocou os olhos em Jesus, quando ele vinha para ser batizado, João gritou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha ele aí, ó. E aí João tinha dito assim: eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele é tão poderoso, ele é tão digno, que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. Isso João disse. Depois ele fala, meus irmãos, o seguinte, novamente: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai falar em outro texto também, tá? Vamos passar. Olha aí, a terceira. Todas elas são tremendas. E eu poderia falar 20 hoje, né? Mas a gente ia sair tarde, né? Olha aí, ó. Ele é o Messias prometido. Pastor, por que isso aqui é importante? Pelo motivo que eu falei agora há pouco. Irmãos, os judeus, como nação, é bom que se diga, não são todos os judeus. Mas os judeus, como nação, eles negam que Jesus é o Messias. E olha aí um judeu, um israelita da gema, olha aí ele reconheceu que Jesus é o Messias. Lembrando que os apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus, ok? E no mundo todo tem judeus convertidos a Cristo. Mas Israel, como nação, se mantém distante da salvação em Cristo Jesus, porque eles não aceitam que Jesus é o Messias. Por isso é bom falar. João 1,41, o que é que diz? O que é que diz, ó? Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Sabe quem está falando isso aqui, meus irmãos? É André, irmão de Pedro. Ele está dando o seu testemunho, que ele achou, o Messias. E ele está chamando para que conheça também o Messias. Veja comigo agora o versículo 45. Olha aí, ó.
1:45, o que está escrito? Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Isso aqui é tremendo, irmãos. Filipe está dizendo o seguinte: Natanael, nós encontramos aquele que havia de vir. Ei. Filipe, Natanael, nós encontramos aquele que Moisés disse que viria. E olha, o nome dele é Jesus, o Nazareno, filho de José. Ele é o Messias. E foi aquela empolgação, e aí estava se formando os primeiros seguidores de Jesus. Tá bom? Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Para evangelizar os judeus. Para mostrar para os judeus. Agora, 4. Nós estamos andando bem, não é? Pessoal, por tudo que é sagrado, tente entender a mensagem. Olha, a 4. Ele é o único Salvador do mundo. Eu preciso ler esse texto aqui? Eu preciso ler? João 3,16. Bora repetir. Bora citar, melhor dizendo. Bora lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o 17, quem é que lembra? Hein? Vocês só lembram do 16, não é? Não presta atenção para o 17. O 17 diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Irmãos, a Bíblia está dizendo essa verdade em outros lugares. Em João 14:6, a Bíblia diz: eu sou o caminho. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Quem pode glorificar o Senhor? Lá em João 10, versículo 9, a Bíblia diz que Ele é a porta. Ele é a porta. Ele é o caminho. O artigo aqui, meus irmãos, é bem definido. O artigo. Ele é o caminho. Ele é a porta. Ele não é uma porta. Ele não é um caminho. Ele é o caminho. E prova que Ele é o único quando Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabe qual é uma mentira que é pregada no mundo inteiro? Ei. Atenção, atenção. Sabe qual é uma mentira pregada em todos os lugares do mundo? Não importa a tua religião. Todas as religiões são boas. Oh, meus irmãos. O que manda é o teu coração. O que vai te salvar são as tuas boas obras, as tuas atitudes. Irmãos, não há mentira maior do que essa. A Bíblia diz que somente Jesus é o caminho. Somente Ele é a vida. Só Ele é o caminho, irmãos. Só Ele é a verdade. Só Ele é a porta. E ninguém vai a Deus a não ser por Ele. A pessoa pode fazer não sei o quê. A pessoa pode dar o que tem, os seus bens aos pobres. As pessoas podem ser boas, pode fazer parte da religião A ou B, mas se ela não está em Cristo, misericórdia. A Bíblia deixa claro que só Jesus é o Salvador, irmãos. Só há salvação em Cristo Jesus. Vida eterna. Vida eterna quer dizer salvação da alma. A quinta. Eu estou falando de fatos ou verdades, né? Então, fatos ou verdades. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu preciso ler esse texto. João 6:48 a 51. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, irmãos. Ele disse também: o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Anote, se você não, já que eu não li. Irmãos, por que é importante dizer isso aqui? Ei, eu quero que você lembre agora da mensagem que nós pregamos há mais ou menos um mês atrás. O maná. Lembra do maná? O maná foi um dos maiores, talvez... Vou corrigir aqui. O maior milagre que já existiu na terra foi o maná. Sabe por quê? Porque foi uma comida que desceu do céu durante 40 anos. Todos os dias Deus mandava o maná. Durante 40 anos. E quando a Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é para dizer que ele é melhor do que o maná. Porque esse aqui dura para a vida eterna. Vamos aplaudir o Senhor. O maná durou 40 anos e quem comeu, morreu. Ou seja, quem comeu não garantia, não dava garantia de vida eterna. Ou seja, envelheceram e morreram. E durou 40 anos. Mas esse aqui, Jesus é o pão vivo que dura para a vida eterna e para toda a eternidade. Aleluia. Agora vamos para o 6. Vamos para o 6. O que é que diz o 6? Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Aí você diz assim, pastor, e por que essa daí é importante de falar? Na prática, em que ela se encaixa em nossas vidas. Irmãos, olha aí João 1, versículo 4. João 1, versículo 4. Aliás, 4 e 9. O que é que diz? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O verso 9 diz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Agora, meus irmãos, até aí nós vimos que Jesus é a luz do mundo. Agora, na prática, João 8,12. Olha aí, ó. João 8,12. A luz veio ao mundo e ilumina todo homem. Agora, João 8,12. O que é que diz? De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da... Irmãos, você já viu todo nome de funerária, não é? Paz eterna, luz eterna, jardim eterno, não sei o que, nome de cemitério. Irmãos, olha, mas a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Você sabe quando isso aqui é importante? Quando você sabe que vai morrer. Isso aqui não faz sentido para você agora. Mas deixe alguém ficar sabendo que vai morrer. Irmãos, isso aqui, ó, isso aqui faz uma diferença muito grande, irmãos. Sabe, tem muitas pessoas que têm medo da morte. Tem muita gente que tem medo do inferno. Eu já contei para vocês aqui experiência de pessoas que tamparam os ouvidos quando ouviram a palavra inferno. Uma vez uma senhora também disse para mim que não queria ouvir falar na palavra morte. Irmãos, quando você imagina a escuridão de quem morreu, irmãos, os olhos se fecham, o corpo fica sem vida. Onde está essa alma? Hein? Ali está o corpo no caixão sendo velado. Mas aonde anda essa alma? Irmãos, se essa alma não morreu em Cristo, certamente ela não está na luz. É duro dizer isso, mas pela Bíblia eu digo isso. Mas quem morreu em Cristo, irmãos? Vamos dizer que a pessoa que está ali, cujo corpo dela está no caixão, ela não está mais entre nós, estamos velando o seu corpo, mas ela morreu em Cristo. Onde está a alma dela, irmãos? A Bíblia diz que ela está com o Senhor. Vocês lembram daqueles versículos que diz, que provam? Você lembra?
daqueles tantos versículos que vez e outra eu falo aqui, que quando nós morremos, nós vamos para estar com o Senhor. Vocês lembram? Vocês lembram daquele texto onde Paulo disse que é melhor morrer e estar com Cristo, o que para ele seria muito melhor? Vocês lembram daquele versículo que diz que quando nós estamos ausentes no corpo, nós estamos presentes com o Senhor? Você lembra daquele texto quando Paulo fala que ele viu o paraíso? Isso aqui tem sentido quando a gente diz que Jesus é a luz do mundo. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus não tem medo da morte, não tem medo da escuridão do cemitério. Não tem medo. Agora eu pergunto, você entraria e enfrentaria a morte na dúvida? Não. Eu não enfrentaria a morte na dúvida, meu amigo. Sabe o que eu faria? Eu me entregaria a Jesus e declararia que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e diria: Senhor, entra na minha vida, eu te aceito, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Para ter a garantia da vida eterna e da luz da vida, aleluia! O texto fala na luz da vida. 7. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Precisa ler? Precisa ler? João 10:11. Jesus disse: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Olha aqui, ele cumpriu isso quando ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Sabe o que quer dizer? Ele é um ser amoroso. Essa verdade quer dizer que ele te ama. Acabamos de ler João 3,16, não foi? Aliás, nós não lemos, a gente citou. Porque Deus amou o mundo, né? Eu quero te dizer, Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele deu a sua vida por você na cruz. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é tão amoroso, mas Ele é tão carinhoso. Jesus é tão maravilhoso que Ele deu a sua vida por nós. 8. Ele é a ressurreição e a vida. Essa história de João 11, 25, 26, está lá com a história de Marta e Maria, lembra disso? Lázaro já estava 4 dias sepultado. 4, irmãos, 4. Sabe o que quer dizer isso? Jesus tem poder, por isso que o túmulo está vazio, irmãos. Ele mostrou poder sobre a morte. Ele saiu do túmulo, irmãos, ao 3º dia. Tem muita gente que faz confusão, né, com relação ao tempo que Jesus ficou sepultado. Esquecem que os judeus, eles contam uma parte de um dia como se fosse um dia inteiro, né? E aí as pessoas fazem confusão porque ficam no pé da letra. Porque Jesus, ele não passou exatamente 72 horas no túmulo, né? Ele foi sepultado na sexta e ficou o resto de sexta, ficou o sábado e ressuscitou nas primeiras horas de domingo, o primeiro dia da semana, né? Já estava com algumas horas do dia. Então, no 3º dia. E aí, meus irmãos, por que essa verdade é tão importante? Porque é nessa daí que se baseia a nossa ressurreição também. A Bíblia deixa claro que nós vamos ressuscitar. A Bíblia deixa claro que Ele ressuscitou e por isso nós vamos ressuscitar. A Bíblia diz assim, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Ele provou que Ele é a ressurreição e a vida. A morte não pode detê-lo. Certamente Ele dará a vida a todos nós que o seguimos. Não importa se a gente tenha morrido nesse mundo, Ele vai ressuscitar.
A Bíblia fala na ressurreição dos crentes, dos cristãos. Aleluia. Tantas passagens na Bíblia. Eu quero citar uma. 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17 diz que quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, irmãos, ele é de fato a ressurreição e a vida. Bora lá, 9. Olha aí, terminamos a mensagem, não é? Olha aí, 9. Ele é o cabeça da igreja. Efésios 5, 23 fala claramente que ele é o cabeça da igreja. Ele está no controle, olha aqui, ó. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Por que essa verdade é importante? Porque alguém pode responder? Alguém pode me ajudar a responder? Por que essa verdade é importante? Porque mostra a nossa intimidade com ele, irmãos. Ei, um casal, lembra de um casal, de uma família, de um homem e uma mulher que se casam? Pois assim, meus irmãos, a igreja vive uma analogia de casamento com o seu Senhor. Ela, meus irmãos, vive uma intimidade, ele é o cabeça, uma ligação. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Olha, a igreja é o corpo de Cristo. Por isso nós devemos fazer parte da igreja, porque fora da igreja você está fora do corpo. E o corpo é o corpo de Cristo. Não tem cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. Será que está difícil entender? Aí o cidadão bota assim, ó, eu não faço parte da igreja. Eu não preciso, para ser de Deus, eu não preciso fazer parte da igreja. Você não entendeu nada. Não entendeu nada. Porque a igreja é o corpo de Cristo. E você não pode ser igreja fora da igreja. É como se um membro do seu corpo quisesse ser parte do seu corpo, se ele não está no seu corpo. Ele só é corpo se estiver ligado ao corpo, irmãos. Rapaz, é muita dureza de coração, não é? É muita cegueira, assim, praticamente fica tampada. A pessoa não entende. Tem gente que diz que faz parte da igreja de Jesus, mas ele não congrega, ele não é membro, ele não tem pastor, ele não ceia, ele não está frequentando a igreja, e ele acha que faz parte da igreja de Cristo, que é de Cristo. Você já pensou? A palavra igreja quer dizer assembleia. A palavra igreja quer dizer comunhão. A palavra igreja, meus irmãos, quer dizer um grupo de pessoas salvas, redimidas e lavadas, que creem em Jesus e que estão unidas, juntas, servindo a Deus. A palavra igreja quer dizer isso, reunião, assembleia. Por isso é importante a gente ser igreja. Diga, ser igreja. Eu não posso ser igreja sozinho e nem você. Assim como o seu braço não pode ser corpo sozinho, nem uma perna sua ser membro ou corpo sozinho, né? Tem que estar no corpo. Agora 10, por último, olha aí, ó. Ele voltará do céu do mesmo modo como ele subiu. Faz questão de ler, abra aí Atos comigo, bora lá. Estamos terminando, louvado seja Deus. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que coisa tremenda. Olha, eu quero avisar para os meninos aqui da gravação que nós vamos fazer uma oração. E eu quero convidar você que aceite Jesus hoje como seu Salvador. Eu vou fazer um apelo aqui, uma oração, onde eu vou dizer as palavras que toda pessoa precisa ouvir e dizer na hora de tomar a decisão dela. Já, já. Eu estou concluindo, eu quero que você escute isso aqui. Olha aí, ó. Atos 1, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia,
Eis que dois varões, ou seja, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto, ou seja, subiu ao céu, virá do mesmo modo, do modo como viste subir. Quem pode dizer amém? Olha, Paulo vai dizer lá em Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele foi visto aqui por cerca de 500 pessoas. Irmãos, imagine essa cena. Imagine essa cena. Um grupo maior do que os que estão aqui na igreja, certo? Bem maior. Ó. Tudo vendo ele subir, irmãos. Tremendo demais. Quando todo mundo estava olhando, Jesus subiu, estava subindo. Ele tinha dado muitas orientações naquele momento, Jesus, não é? E ele começa a subir. Quando ele está subindo, dois anjos aparecem. E eles ficam, perto das pessoas e dizem: ei. Ele vai voltar do mesmo modo como vocês estão vendo ele subir. Rapaz. Irmãos, isso aqui para nós, isso aqui não é fé não, irmão. Isso aqui não é fé não. Isso aqui é uma convicção. Como eu disse numa mensagem anterior, aquela sobre as crenças erradas, eu toquei nesse assunto. Olhe, é por isso que os cristãos eram presos, matavam eles não negavam a fé. Porque no primeiro século, no segundo século, era muito comum você encontrar irmãos que diziam assim: eu vi ele subir. Não venha me dizer que ele não existe, não, porque eu vi com esses olhos ele subir. Eu conheci Jesus quando ele estava na Galileia, multiplicando os pães, quando ele estava fazendo milagres. Eu acompanhei ele quando ele foi para Jerusalém, quando ele foi crucificado. Eu acompanhei o movimento da ressurreição, eu acompanhei a notícia, e eu fiquei lá, e eu aguardei, e eu vi no dia que ele subiu. Aí esses, até o final do primeiro século, morreram, né? Mas ficaram os filhos e os netos. Era muito comum você ouvir, encontrar irmãos, filho daqueles irmãos, já no segundo século, que dizia: o meu pai viu Jesus subir. O meu pai estava lá no dia que ele subiu. Aí um que já era neto dizia assim: o meu avô, menino, o meu avô estava lá. Irmãos, está vendo a fé? Essa é a nossa fé, irmãos. Ele vai voltar, diga comigo, ele vai voltar. E ele vem nos buscar. Ele vem buscar a sua igreja, irmãos. A Bíblia diz que ele vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele vem buscar a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus, a igreja lavada e remida. Eu não li agora há pouco Efésios. Não li que ele é o cabeça da igreja. Lá eu li o 23. No 27 diz que ele quer apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula, uma igreja perfeita, uma igreja sem defeito, irmãos. É por isso que a igreja tem que santificar. E eu quero agora fazer uma oração. Você que está desviado, volta para os caminhos do Senhor. Você que está desviado, volta logo, aceita Jesus, entrega a tua vida para Ele, te reconcilia com Ele. E agora, você que não é crente ainda, aqui na igreja, e você que me assiste pelo canal, você quer aceitar Jesus? Curve a sua cabeça onde você está. Talvez você está no seu quarto. Talvez você está na sala. Talvez você esteja no carro, no avião, não importa onde você esteja. Eu quero convidar você para aceitar Jesus agora. Eu quero que a igreja feche os olhos. Feche os olhos e vamos orar, meus irmãos, porque é um momento de guerra. O diabo não quer que muita gente aceite Jesus. Aceite Jesus.
Mas nessa hora o diabo está sendo derrotado. Os demônios estão sendo derrotados. Espíritos malignos estão caindo por terra. Correntes do diabo estão sendo quebradas agora. E pessoas estão aceitando Jesus como Salvador. Vidas estão se entregando a Jesus de Nazaré. Meu amigo, se você quer entregar sua vida para Jesus, repita comigo essas palavras. Diga: Senhor Jesus Cristo, eu sei quem é o Senhor. Eu ouvi a tua palavra. Eu ouvi essa mensagem. E eu acredito que o Senhor veio ao mundo para me salvar. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz para me salvar e perdoar os meus pecados. O Senhor pode me purificar com o teu sangue. E nessa noite eu reconheço que só o Senhor pode me salvar. Eu reconheço que sou um pecador, que eu estou perdido e que eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor. Me perdoe e eu quero te aceitar. Repita isso. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Nesse momento eu me entrego. Entra no meu coração, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Pois a partir de hoje, diga, a partir de hoje, eu sou um crente em Jesus Cristo. Eu vou servir e obedecer a Jesus. Eu vou congregar na igreja, porque entendo que a igreja é o corpo de Cristo. Amém e graças a Deus. Quem tomou essa decisão aqui, levanta a mão. Quem tomou essa decisão aqui nessa noite, levanta a mão. Há alguém aqui nessa noite que tomou essa decisão? Levante a sua mão. Eu quero dizer para você que tomou a decisão, onde você está, procure uma igreja séria, perto da sua casa. Uma igreja séria. Uma igreja que prega a palavra de Deus. Se você não mora aqui em Parnaíba, procure a Igreja Batista Povo de Deus, aqui na Rua Santana, número 2665, bairro Piauí, ou Rua Tremembés, número 1423, bairro Pindorama, Parnaíba do Piauí. Mas se você não mora aqui nessa cidade, procure uma igreja séria e vá congregar e fale para o pastor que você aceitou Jesus como Salvador e quer obedecer a Jesus. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Inscreva no canal, compartilhe.